Fala pessoal, operador do canal Cambial falando aqui. Vamos dar início à última parte da nossa aula sobre os conceitos básicos de exposição em gama dos market makers. Vamos lá. Conceito número 9. Comportamento procíclico. Um comportamento procíclico reforça a direção atual do movimento do mercado, ou seja, age na mesma direção da tendência amplificando altas e quedas. Exemplo prático. Se o preço está subindo e os agentes continuam comprando, eles aumentam a pressão de alta. Se o preço está caindo e continuam vendendo, eles aceleram a queda. No contexto do GEX, ocorre em regiões de gama negativo. Os market makers compram quando o preço sobe e vendem quando o preço cai, para ajustar seus hedges. Resultado, o movimento se intensifica e a volatilidade aumenta. Resumo, reforça a tendência, aumenta a volatilidade. Comportamento anticíclico. Um comportamento anticíclico atua contra a direção dos movimentos no mercado, ajudando a estabilizar os preços. Exemplo prático. Se o preço está subindo e os agentes vendem, reduzem o impulso de alta. Se o preço está caindo e compram, contém a pressão de baixa. No contexto do GEX, ocorre em regiões de gama positivo. Os market makers vendem quando o preço sobe e compram quando o preço cai. Resultado, o mercado fica mais travado, com menor volatilidade. Resumo, age contra a tendência, reduz a volatilidade. Key Levels. O conceito de Key Levels, ou níveis-chave, se refere aos pontos de preço mais relevantes em um ativo, regiões onde há forte concentração de interesse, volume ou posições, e que, por isso, tendem a influenciar o comportamento do preço. Key Levels são zonas de preço críticas que funcionam como suporte, resistência ou pontos de inflexão no mercado. Geralmente, derivativos de dados de fluxo, opções, volume ou comportamento histórico. As Key Levels são os strikes com maior concentração de Open Interest, de calls e puts. São pontos onde o GEX atinge valores extremos, máximos ou mínimos, ou onde há uma mudança brusca de sinal do gama. Nesses níveis, o head dos market makers é mais intenso. O preço tende a reagir, seja travando em gama positivo ou acelerando em gama negativo. Exemplo, um strike com altíssimo Open Interest de puts, Key Level de suporte. Um strike com altíssimo Open Interest de calls, Key Level de resistência. Um strike com altíssimo Open Interest de calls e puts, Key Level de indecisão. O preço pode acelerar para qualquer direção ou lateralizar. Magnet Zone ou zona magnética. O conceito de Magnet Zone ou zona magnética vem da análise de Gamma Exposure e descreve regiões de preço onde o ativo tende a ser puxado e estabilizado devido à posição de head dos market makers. Magnet Zone é a faixa de preço onde o Gamma Exposure é fortemente positivo, fazendo com que o comportamento dos market makers se torne anticíclico, ou seja, comprando quando o preço cai e vendendo quando o preço sobe. Esse fluxo neutraliza movimentos extremos e ancora o preço em torno dessa região, daí o nome zona magnética. Características principais. Ocorre em áreas de alto GEX positivo, geralmente próximas aos strikes com maior Open Interest. O head dos market makers atua com uma força de equilíbrio. Quanto mais o preço se afasta, mais forte é a atração de volta. Quanto maior o GEX, mais intensa é a força magnética e menor a volatilidade do ativo nessa região. Interpretação prática. Dentro da Magnet Zone, o preço tende a oscilar pouco, ficando preso entre strikes relevantes. Saindo da Magnet Zone em direção ao gama negativo, o comportamento muda. O head passa a ser procíclico e o preço pode acelerar ou romper com força. A Magnet Zone é o ponto de conforto do mercado, onde o preço tende a gravitar porque as forças de head dos market makers atuam para mantê-lo equilibrado. Ajuste de head dos market makers.
O ajuste de hedge dos market makers é o processo contínuo pelo qual o market maker compra ou vende o ativo objeto, como o dólar futuro, índice ou ação, para neutralizar o risco direcional, delta, das opções que ele vendeu ou comprou. O ajuste de hedge é a reposição dinâmica de posição no ativo subjacente feita pelo market maker para manter o delta neutro à medida que o preço do ativo e o tempo mudam. Em outras palavras, quando o delta das opções muda por causa do preço, do tempo ou da volatilidade, o market maker precisa ajustar sua posição no ativo objeto para continuar protegido. Por que o ajuste é necessário? O market maker geralmente vende opções para prover liquidez ao mercado. Isso o expõe a variações no preço do ativo. Para evitar perdas, ele faz o delta hedge, ou seja, assume uma posição oposta no ativo objeto. Como o delta muda o tempo todo por causa do gama, o hedge precisa ser ajustado constantemente. Como funciona na prática? O market maker vende opções de compra, calls. Fica exposto à alta do ativo. Precisa comprar o ativo para se proteger. Se o ativo sobe, o delta da call aumenta e ele precisa comprar ainda mais. Isso é o ajuste de hedge. Se o ativo cai, o delta diminui. Ele vende parte do ativo para reduzir a proteção. O mesmo ocorre ao contrário com puts, mas invertendo as direções. Relação com o Gamma Exposure. O gama mostra o quanto o delta muda a cada variação do preço. Quando o gama é positivo, o ajuste de hedge é anticíclico, estabiliza o preço. Quando o gama é negativo, o ajuste é procíclico, amplifica o movimento. Em resumo, o ajuste de hedge do market maker é o mecanismo que conecta o mercado de opções ao mercado à vista ou futuro. E é justamente esse processo que gera os efeitos de magnetismo ou aceleração observados nas análises de Gamma Exposure. Significado das expressões dentro do dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro. Essas expressões descrevem a relação entre o preço atual do ativo objeto, por exemplo, o dólar futuro, e o preço de exercício, strike, das opções, e são fundamentais para interpretar o Gamma Exposure. Eles indicam quão próxima ou distante uma opção está de gerar lucro intrínseco, isto é, se ela tem valor real, está no ponto de equilíbrio ou ainda não possui valor intrínseco. Opções ITM, dentro do dinheiro. A opção já tem valor intrínseco, ou seja, já estaria lucrando se fosse exercida agora. Call ITM, preço do ativo acima do strike. Put ITM, preço do ativo abaixo do strike. No GEX, opções dentro do dinheiro possuem alto delta, perto de mais ou menos 1, ou seja, já se comportam quase como o ativo. Contribuem menos para o gama, pois seu delta varia pouco com o preço. Opções ATM, no dinheiro. O preço do ativo está aproximadamente igual ao strike da opção. Aqui, o delta está em torno de 0,5 ou menos 0,5. É o ponto onde pequenas variações no preço geram grandes mudanças no delta. No GEX, as opções no dinheiro concentram o maior gama, são as que mais influenciam o GEX diário e a volatilidade intradiária. Regiões com muitas opções no dinheiro são frequentemente o centro da Magnet Zone. Opções OTM, fora do dinheiro. A opção ainda não tem valor intrínseco, ou seja, não daria lucro se fosse exercida agora. Call OTM, preço do ativo abaixo do strike. Put OTM, preço do ativo acima do strike. No GEX, opções fora do dinheiro têm delta pequeno, próximo de zero. Apesar disso, se houver grande open interest, podem gerar key levels importantes, regiões de suporte ou resistência potenciais. Em resumo, no GEX, as opções ATM são as que mais impactam o comportamento do preço, enquanto as OTM marcam as regiões-chave, key levels, de suporte e resistência, e as ITM exercem influência menor por já estarem quase travadas no delta. Prêmio da opção é o preço pago pelo comprador para adquirir uma opção, seja call ou put.
Esse prêmio representa o custo total da opção e reflete o valor que o mercado atribui ao direito de comprar ou vender o ativo ou objeto. O prêmio é influenciado por preço atual do ativo ou objeto, tempo até o vencimento. Quanto mais tempo, maior o prêmio. Volatilidade implícita. Quanto maior a volatilidade esperada, maior o prêmio. Taxa de juros e dividendos, dependendo do ativo. Volume da opção. É o número total de contratos negociados de uma opção, ou de qualquer ativo, durante um determinado período, geralmente no dia. O volume mostra a atividade e liquidez do mercado. Quanto maior o volume, mais participantes estão operando aquele strike, preço de exercício. No GEX, o volume ajuda a identificar onde há maior concentração de negociação e interesse, o que pode indicar regiões de defesa ou pressão no preço do ativo. Exemplo: se a opção DI1F27C teve 15 mil contratos negociados no dia, esse é o volume diário dela. Resumindo, o volume mostra onde o interesse está aparecendo agora, mas isso não significa que essas posições ficarão abertas até o final do dia. Se o volume negociado for muito alto, pode fazer preço no ativo durante o dia. Exemplo: se em um strike foram negociadas 1000 puts, mas no final do dia a maioria foi zerada, o Open Interest pode não subir muito. Então, o impacto no GEX estrutural é pequeno. Mas se forem muitas opções negociadas, esse volume pode sim fazer preço naquele determinado strike. Pessoal, esse foi um resumo que eu fiz para vocês da exposição em gamba dos market makers. Eu espero que vocês tenham gostado e que isso sirva de alguma coisa para vocês. Obrigado por assistirem o vídeo. Se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.